Meus queridos amigos, estimados irmãos, estimadas irmãs, muito boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Eu sei que a prece de Denilson é uma coisa assim que transporta a gente para um outro lugar, né? Mais elevado. Mas eu quero dizer da minha alegria, da satisfação de poder estar fazendo parte de mais essa edição, 27ª edição da Semana Espírita de Mossoró. É um evento que já está fazendo parte do calendário já há muito tempo do nosso movimento espírita. E para nós estarmos aqui na cidade de Mossoró, ou no país de Mossoró, né, é uma alegria muito grande. Nós trazemos o abraço carinhoso do nosso querido Éden Lemos, presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, a quem, né, essa instituição que nós humildemente representamos aqui na condição de trabalhador. Essa é a melhor maneira pela qual a gente gosta realmente de ser caracterizado, né? A nossa irmã ali no cerimonial nos perguntava sobre como nos apresentar, e eu sempre tenho preferido utilizar essa denominação de trabalhador, porque trabalhador é uma condição que nós devemos nos esforçar por ser a nossa condição permanente, né? Oferecendo o nosso óbolo para que a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo possa chegar cada vez mais aos corações humanos. Os cargos, os encargos, as posições que a gente ocupa transitoriamente nesse mundo vêm e vão, mas o trabalho e o encargo, esse sim deve permanecer conosco. Então, mais uma vez, reforçando a satisfação, a alegria de estar aqui. E que Jesus nos abençoe, siga nos iluminando, siga nos fortalecendo, preenchendo os nossos corações com a sua paz, com a sua harmonia, e que os queridos amigos que se fazem presente aqui, essa noite nós vamos falar um pouquinho sobre intercâmbio espiritual, a importância do pensamento, e já percebemos aqui a presença dos queridos amigos da espiritualidade, fazendo parte desse verdadeiro intercâmbio, porque estamos aqui então reunidos, como um amigo muito querido meu gosta de dizer, entre almas e espíritos. A gente acompanhou toda a movimentação e a organização da equipe aqui, do Movimento Espírita de Mossoró, da Comissão Regional Espírita Oeste, todo um trabalho que antecede esse momento de preparação espiritual, inclusive, para que as palestras e todas as atividades ao longo dessa semana pudessem transcorrer em clima de paz, de harmonia, de sustentação espiritual. Que esses queridos amigos, então, que são os trabalhadores por excelência, os verdadeiros obreiros da vinha do Senhor, os trabalhadores da primeira hora, que eles possam nos iluminar, nos fortalecer, e que a gente possa, então, pelos próximos minutos, refletir um pouco sobre a temática. Nós trouxemos, logo para iniciar as nossas reflexões, eu não poderia deixar de ser a figura de Allan Kardec. E Allan Kardec, então, essa imagem, o pessoal que já acompanha as nossas atividades há algum tempo sabe que eu adoro ela, sempre eu dou um jeito de colocar nas apresentações, nos slides. Quando tem alguma fala de Kardec, já está ficando batida, já temos que arrumar alguma coisa, né, para trazer uma novidade. Mas eu acho ela muito bacana, e dentro, então, dessa temática e da reflexão sobre o intercâmbio entre essas duas realidades da vida, a realidade material e a realidade espiritual, essa imagem nos fala muito. Nos fala, então, aqui nos mostra o nosso professor Rivaio, o Allan Kardec, quem sabe ali, né, verificando, compondo uma das obras da codificação, organizando as mensagens dos Espíritos, quem sabe trazendo à tona o livro O Céu e o Inferno, que esse ano de 2015 celebrou 150 anos. Eu estava ali fora, uma companheira que nos acompanhou na última vez que nós estivemos aqui, fomos lá na UNEC, e aí a gente acabou ficando conhecido. Fiquei tão feliz que ela disse: eu me lembrei da sua palestra, me lembrei daquela parte que você disse assim: estude o céu e o inferno.
E aí a intenção era essa mesmo. Então, se eu conseguir marcar, né, essa coisa na mente de vocês, que bom, atingimos o nosso objetivo. E aí, então Kardec, em determinado momento, vai perguntar aos imortais da codificação. Eu não sei, muito provavelmente a Sandra ou Hércules, que nos antecederam, talvez já tenham tocado nessa questão, mas dentro de uma semana, cuja temática maior é exatamente essa, influenciam os espíritos em nossas vidas, não dava para começar sem trazer mais uma vez, mesmo correndo o risco de repetir, para quem está acompanhando as palestras, trazer novamente o conteúdo da questão 459 do Livro dos Espíritos, porque foi exatamente nesse momento em que Allan Kardec perguntou aos imortais da codificação: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E aí, permitam aqui puxar um pouquinho o microfone para ficar mais à vontade. E aí os imortais da codificação não se fizeram de rogados e responderam então a pergunta de Kardec. Essa eu acredito que todo mundo aqui já sabe a resposta. Será que vocês conseguem me dizer qual foi a resposta que os espíritos deram para Allan Kardec quando ele faz esse questionamento? Vocês, que na realidade ele estava perguntando assim, né? Vocês aí influenciam em nossos pensamentos e em nossos atos? Foi que eles responderam: muito mais do que pensais, de ordinário são eles que nos dirigem. Está aqui. Muito mais do que imaginários. Muito mais do que imaginários. Se você pensa que a influência do mundo espiritual no mundo carnal, que é a influência daqueles que nós chamamos espíritos, e aí é preciso que a gente faça uma ressalva, vai estar no próximo slide, mas eu tenho esse mau costume de antecipar as coisas. É importante que a gente perceba que muitas vezes, quando a gente está falando aqui de espíritos, né, na temática central, a gente acaba fazendo uma associação direta com os espíritos desencarnados, com aqueles que representam as almas dos homens e mulheres que viveram a experiência da vida terrena e que atravessaram essa experiência terrena pelas portas da morte do corpo físico para reingressar no mundo espiritual. Normalmente, quando a gente pensa nos espíritos, então nós pensamos nos desencarnados, mas é preciso que a gente tenha a convicção e perceba que espíritos somos todos nós. Espíritos somos todos nós. O que nos diferencia dos espíritos, né, que como vulgarmente a gente acaba denominando, é a existência ou não, a presença ou não desse corpo físico. Então nós que estamos aqui somos espíritos que estamos vivendo a experiência da vida material, encarnados. A misericórdia divina nos emprestou então esse veículo carnal para que nós pudéssemos, enquanto espíritos, viver essa experiência material, passar por essa etapa de aprendizado, sempre com o objetivo de crescer, com o objetivo de progredir, com o objetivo de evoluir. Mas espíritos somos todos nós. Muito embora, em alguns momentos, quando nós estivermos trabalhando aqui, a gente vai fazer essa associação dos espíritos, pensando neles como aqueles seres que já não se encontram mais providos desse corpo de carne, mas que nem por isso encontram-se mortos. Muito pelo contrário, encontram-se bastante vivos. E bastante vivos ao ponto, então, de influenciarem na nossa vida. Mais do que o que a gente pensa. Se a gente imagina que o intercâmbio, ele é forte, imaginemos que ele é ainda muito maior. E durante toda essa semana, assim como durante as atividades de cada uma das instituições espíritas aqui de Mossoró e de todo o movimento aqui das cidades que compõem a Comissão Regional Espírita Oeste, em cada atividade, em cada momento em que nós nos reunimos nas instituições espíritas, nós estamos vivendo isso aqui na prática. Estamos aqui nesse momento vivendo essa experiência na prática.
interrelacionando-nos então com esse mundo espiritual também, porque há companheiros que aqui estão, que via de regra os nossos olhos materiais não conseguem ver, mas que vêm também prestigiar a semana da mesma maneira, muitos dos quais estão trabalhando na organização do evento e alguns dos quais estão vindo para cá também para fazer as mesmas reflexões que nós outros estamos fazendo. E aí, para deixar muito claro o teor dessa influência, os imortais da qualificação vão além, dizem assim: influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Para que a gente possa perceber realmente como esse intercâmbio acontece. Então, de fato, são dois mundos que se acotovelam. O mundo material e o mundo espiritual. Aqui nós temos, por exemplo, uma cena, a ilustração de uma das obras de André Luiz. E aí nós temos aqui uma cena onde nós vemos aqui os encarnados e os desencarnados aqui acompanhando o nascimento ou o renascimento, mais no momento em que o espírito retorna à carne, da mesma maneira que nós verificamos alegria no lado material, verificamos também alegria e entusiasmo no lado espiritual. E isso acontece nas mais variadas circunstâncias e situações da nossa vida. Porque os espíritos, como nós dissemos, adiantando o que vinha depois agora no slide, nos diz Kardec já uma obrazinha introdutória, que é a obra O que é o Espiritismo, que de uma certa forma vai resumir ali o conteúdo do Livro dos Espíritos, trazendo de uma forma mais condensada. Já nessa obra, Kardec nos diz que os espíritos são as almas daqueles que viveram sobre a terra, onde deixaram o seu envoltório corporal, que povoam os espaços, nos cercam e nos acotovelam sem cessar. Palavras de Kardec, aqui na obra O que é o Espiritismo. Vocês vão perceber que a gente tem o costume de deixar algumas boas recomendações de leitura e alguns deveres de casa. E aí está aqui o primeiro deles, vamos mergulhar na profundidade dessa obra, porque, logicamente, aqui a gente vai pontuando algumas coisas, mas a gente leva sempre, a cada palestra, a cada estudo, a cada reflexão espírita, o dever de casa do aprofundamento, da reflexão continuada, da percepção de que nós devemos procurar estudar sempre e continuamente. E uma coisa importante também de a gente perceber dentro desse contexto, porque aí agora a gente vai mergulhar um pouquinho na sequência, nos vários, nas diversas formas dessa influência acontecer. É importante a gente perceber então o que Kardec nos coloca aqui. Esses espíritos não são nada mais do que as almas daqueles que viveram sobre a terra. Não se opera nenhum grande passe de mágicas por ocasião do desencarne. A nossa querida amiga e o nosso querido irmão que estavam ali nos brindando com essa harmonização através da música, da arte, que fala muito mais do que simplesmente as letras, porque eu costumo dizer que a arte ela é muito mais do que o que ela aparenta ser. Além das notas musicais que foram invadindo os nossos instrumentos auditivos, nós fomos recebendo também fluidos, energias salutares que brotam a partir desses momentos de elevação. Isso tem tudo a ver com a temática da noite. E em determinado momento eles nos relembravam então a famosa música do movimento espírita que nos diz que um dia todos nós seremos anjos. E essa é uma grande verdade, que nós podemos pronunciar na tribuna espírita sem medo de ser felizes. Um dia todos nós seremos anjos. Chegaremos a essa condição do Cristo Jesus, do grande mestre dos mestres. Atingiremos os cumes da perfeição moral. Mas todos nós que aqui nos encontramos somos ainda esses anjos em construção. Estamos
trabalhando as nossas asinhas, estamos fazendo o nosso esforço, tentando nos transformar em pessoas melhores a cada dia. E aí, o desencarne, então, é a continuidade desse processo. O fato de um espírito desencarnar não gera nenhuma grande mudança brusca no instante imediato, imediatamente após o desencarne. Aquele espírito vai continuar seguindo com os mesmos gostos, com as mesmas tendências, com as mesmas aspirações. E vai ter a oportunidade de, no além-túmulo, seguir o seu processo evolutivo, modificar algumas resoluções, tomar boas resoluções se ainda não as tinha tomado, se for o caso, dependendo do seu livre-arbítrio. Então, os espíritos não são entes, conforme Kardec nos mostra de uma forma muito clara em uma outra obra básica da codificação, o Livro dos Médiuns, não são seres sobrenaturais, maravilhosos. É preciso que a gente perceba que um dia, eu sinto ser portador dessa notícia nessa noite, mas um dia todos nós que estamos aqui iremos viver essa experiência de um espírito desencarnado. Todos nós, sem exceção. Nem o Denilson vai escapar. Nós vamos desencarnar. O palestrante também. E todos que estamos aqui, à exceção dos que já estão desencarnados, estão ouvindo a gente agora. Esses podem dizer, eu já sei do que você está falando. É uma grande realidade que a doutrina espírita nos coloca e nos dá a oportunidade de entender bem isso, se resolver bem com essa questão. É algo muito natural. É uma fase natural dentro desse nosso processo de aprendizado. Vamos desencarnar, uns mais cedo, outros mais tarde, e aí em algum momento estaremos nos encontrando lá nas reuniões que também acontecem lá na espiritualidade. Deus nos abençoe para que todos nós nos encontremos assim, mais ou menos nesse clima que está reinando e imperando aqui, mais essa edição da Semana Espírita de Mossoró. Então, nem se transformam em anjos repentinamente, nem tampouco em demônios. Vão continuar sendo aquilo que foram. Se eram boas pessoas, continuarão sendo da mesma maneira. No mundo espiritual, se o bem guiava eles enquanto encarnados, seguirão sendo guiados pelo bem na condição de desencarnados. Se procuravam seguir a mensagem do Cristo, se procuravam colocar o amor em prática, se faziam o seu esforço, se ofereciam o seu óbolo, no sentido de se transformarem em pessoas melhores, assim continuarão. Assim continuaremos. Por outro lado, se ainda estavam vinculados ao desamor, se ainda não estavam vinculados às noções que o Evangelho do Cristo nos apresenta, se ainda caminhavam pelos sentimentos negativos do ódio, da raiva, da inveja, do sentimento de vingança, enfim, se trilhavam ainda pelos caminhos do desamor, desencontrados de si mesmos, desencontrados ainda permanecerão até que em determinado momento possam tomar novas resoluções. Isso é importante para que a gente possa seguir adiante e perceber então que é esse contingente de espíritos desencarnados que em nada são diferentes de nós, que estão se acotovelando conosco e se interrelacionando conosco no dia a dia, da mesma forma que nós estamos aqui nos relacionando. Então é uma outra dimensão da vida e é um outro nível de relacionamento, mas muito presente e que interfere no nosso dia a dia, logicamente, a partir do momento em que nós consentimos que essa interferência aconteça. E tudo depende de quê? Tudo depende de quê, pessoal? Da sintonia do nosso pensamento. É o nosso pensamento, então, quem vai definir qual é esse conjunto de espíritos com os quais nós estaremos realizando esse intercâmbio cotidiano e qual será a qualidade dessas relações. Existe um ditado popular, um adágio popular, que nos diz o seguinte:
Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és. Já ouviram isso, não? Todo mundo. Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és. E aí nós tomamos a liberdade de modificar um pouco, né, esse adágio popular, contextualizando dentro da proposta da doutrina espírita, e dizemos então: diz-me o que tu pensas e eu te falarei quais serão as tuas companhias espirituais. Se o pensamento é um pensamento nobre, é um pensamento elevado, é um pensamento que vibra nas faixas superiores do equilíbrio, do sentimento, do amor, por esse fenômeno da sintonia, nós estaremos então atraindo, sintonizando, entrando em ressonância com esses espíritos que vibram na mesma faixa. Nesse caso, o semelhante atrai o semelhante. Se por outro lado os pensamentos ainda estão desequilibrados, ainda são viciosos, ainda estão vinculados a uma condição dos sentimentos negativos, pelo mesmo fenômeno, por força da mesma lei, nós então estaremos nos fazendo acompanhar de espíritos vibrando naquela mesma faixa. É uma verdadeira evocação que nós fazemos em todo instante. Vejam então que maravilha nesse momento. Depois de toda a harmonização que surgiu, da música que invadiu as nossas mentes e os nossos corações, da prece que iniciou as nossas reflexões, e do momento em que, ora, todos nós procuramos colocar o nosso pensamento nesse nível mais alto de reflexões que nos impulsionem para frente, não fica muito difícil perceber que o contingente, então, de espíritos desencarnados que estão aqui compartilhando conosco nesse momento, são aqueles que vibram nessa mesma faixa, que estão nesse mesmo diapasão, nessa mesma sintonia. É algo que nós precisamos ter bastante claro em nossa vida. De fato, então, meus caros amigos, minhas caras amigas, quase nunca nós estamos sozinhos. Eu botei quase nunca aí só para não botar o nunca, porque eu não quis ter essa pretensão. Mas realmente nós vivemos então uma experiência em que, a partir dessas concepções da interferência desses dois mundos, a gente pode se imaginar até sozinho do ponto de vista encarnado. Eu estava vindo para cá, e aí, ainda hoje de manhã, vivendo a experiência do trabalho, estava na cidade de Currais Novos. De Currais Novos, então, depois do almoço, nós pegamos a estrada aqui na direção de Mossoró. E aí, uma amiga minha, de uma certa forma preocupada, chegou para mim e perguntou assim: você vai sozinho? E aí a minha vontade era dizer assim: lógico que não. É claro que não, de forma nenhuma. Primeiro, eu não sou bobo nem nada, botei logo música espírita para me acompanhar durante todo o trajeto, né? E aí vim, né, contemplando as paisagens aí que interligam o Seridó com o Oeste, Potiguar, escutando as músicas aí dos queridos amigos que fazem arte espírita do nosso estado, e realmente tendo a certeza que eu não estava sozinho. Muito comumente, às vezes, as pessoas, quando querem dizer que realmente não estão sozinhos, assim, vou eu e Deus, né? Mas com isso a gente, de uma certa forma, está dizendo: vou eu, juntamente com esses espíritos, que são os espíritos de Deus, os bons espíritos que sempre nos acompanham. Mas isso depende da nossa sintonia, depende de como está o nosso pensamento. E aí nós trazemos o primeiro vídeo, que vai mostrar exatamente aquilo que pode acontecer quando o pensamento não é tão equilibrado assim, quando os vícios ainda permeiam a alma humana, quando o ser ainda está dissociado dessa compreensão mais profunda da vida. Depois, mais à frente, a gente mostra o contraponto. Vamos torcer aqui para que as condições técnicas estejam favoráveis. Qualquer coisa, entre um anjo de guarda ali
que vai nos fazer agora. O som, às vezes, lá para o final, ele vai dar uma subidinha, então você vai aí controlando. O áudio não é assim no início, principalmente isso muito claro, e aí eu coloquei uma legendazinha, mas mais importante, inclusive, do que os diálogos que eventualmente vão acontecer, é a cena em si. Então preocupem-se até mais com o contexto do que propriamente com os diálogos que estão acontecendo.
Sozinho? Pergunta a esposa para o marido, Paulo. Sozinho. E aí, esse é um material muito interessante que vocês vão conseguir baixar aí, pessoal aí dessa era tecnológica, pelo YouTube lá, para colocar em Curta Espírita, sozinho. Vocês vão ver esse material que é muito mais longo, a gente não trouxe todo ele aqui, fizemos alguns recortes para contextualizar a nossa fala, mas vale aí como uma atividade extra classe também da noite de hoje mergulhar, e a gente vai ver que há todo um contexto, inclusive depois situações aí, todos os relacionamentos entre esses espíritos. Mas o fato que a gente novamente traz a reflexão é que o nível desse intercâmbio, em tempos ainda de Sesc Centenário do Céu e Inferno, né? Ouvir naquela clássica simbologia o anjinho ou o diabinho, as sugestões positivas ou as sugestões negativas, realizar o intercâmbio que planifica ou aquele intercâmbio que nos impulsiona para baixo, é algo que depende exclusivamente de... Eu não senti muita firmeza não, vou perguntar de novo. Eu acho que talvez ainda as reflexões do vídeo, né? Porque ele realmente ele traz uma reflexão assim forte. Mas vamos lá, atenção mais uma vez. Vamos ensaiar. O nível desse intercâmbio depende exclusivamente de... É nós mesmos. Depende de nós. Nós é quem escolhemos qual é a estação que nós vamos sintonizar. A sintonia, então, ela é muito interessante a comparação, porque ela justamente, né, faz essa alusão ao rádio, por exemplo, né, que você vai lá e escolhe qual é a sintonia, quantos megahertz ou quantos kilohertz, qual é a estação que nós vamos escutar. Da mesma maneira, nós então, a partir do nosso pensamento, daquilo que está ocupando a nossa mente, vamos realizando essa sintonia e atraindo então para junto de nós os espíritos que ressoam, que vibram naquela mesma faixa. Cabe-nos então realizar a escolha. Quais são as faixas de frequência que nós vamos seguir? Que sejam as faixas de frequência do bem, para que o bem nos chegue como consequência dessa boa sintonia. Não é a olho, mas é simples assim. Simples assim. Fazer um exercício agora para, né, movimentar um pouco vocês. Uma pergunta bem difícil. Eu gostaria que todos aqui, né, se preparassem, porque eu vou fazer uma pergunta agora bem difícil. Eu gostaria que vocês respondessem. Estão preparados? Não? Eu digo isso às vezes com o André, né? Quando eu vou fazer alguma coisa, o nosso filho, o pai coruja é danado, arranja o jeito de botar o filho na palestra, não tem nada a ver. Mas eu digo, André, você está preparado? Quem de nós aqui se deseja, quer, no seu dia a dia, se fazer acompanhar, estar sempre acompanhado, estar sempre rodeado por bons espíritos? Por gentileza, levantem a mão. Se quiserem levantar as duas também, para reforçar assim, mais ainda o desejo de se fazer acompanhar pelos bons espíritos. Todos nós queremos, né? Todos nós queremos. E depende única e exclusivamente de nós concretizar esse desejo. Basta pensar no bem. Basta pensar no bem. Basta preencher a nossa mente com bons pensamentos. E aí nós vamos sintonizar aqui, ó, com os anjinhos, representando aqui figurativamente os bons espíritos, os espíritos familiares, aqueles nossos entes queridos que já nos precederam na grande partida, guias, mentores espirituais. Basta que a gente pense no bem. E aí o processo é um processo muito interessante, porque ele
alimentar a gente com esse bem. É algo que vai entrando naquele famoso, aquele chamado círculo virtuoso. Virtuoso. Eu penso no bem, e aí, pelo fato de eu pensar no bem, eu atraio para junto de mim espíritos que também pensam no bem, do mesmo jeito que eu, bons espíritos. Eles vão chegar perto de mim, movidos então por esse processo de sintonia, e vão então fortificar em mim as disposições para que eu pense mais no bem ainda, para que eu esteja mais fortalecido, para que eu encontre firmeza nos momentos da minha vida. Às vezes, nas dificuldades, que todos nós passamos por elas, faz parte ainda da nossa realidade. Eles chegam perto, me impulsionam ainda mais, e aí eu penso mais ainda no bem, me sinto mais fortalecido, elevo mais ainda o meu padrão, e mais eles se aproximam de mim, e mais me sugerem que eu permaneça firme, mais eu me envolvo com aquela energia. Perceberam como isso tem um poder de alavancar a gente para cima? Mas também da mesma forma, na linha contrária, se eu penso no mal, se eu faço com que o meu padrão vibratório caia, se eu dou aquela escorregadinha básica, que o pessoal aqui do Oeste do Potiguar já não faz mais, né? E acabo alimentando aqueles sentimentozinhos, que eu não sei se vocês vão ainda compreender, coisas que pessoas assim que não estão assim tão evoluídas sentem, como a inveja, coisa que ninguém aqui mais tem, a raiva, o ciúme, a maledicência. Isso aqui é complicado, né? Apontar o dedo para o outro, falar de fulano, Denilson, você não sabe. Rapaz, eu vou lhe contar uma coisa. De fulano, de Beltrano. E aí, todas as vezes em que a gente se deixa envolver por esses sentimentos, a gente baixa o nosso padrão. E aí quem nós estamos chamando para junto de nós? Espíritos que vibram nessa mesma faixa da raiva, da maledicência, do ciúme, da inveja. Eles potencializam em nós esses sentimentos, e aí nós entramos dentro de um outro ciclo que não é muito legal, que é o ciclo vicioso. E percebam bem, os queridos amigos e as queridas amigas aqui, aqueles que são trabalhadores das casas espíritas de Mossoró e que têm a oportunidade de muitas vezes dialogar com esses espíritos das reuniões mediúnicas, que também são uma grande oportunidade de intercâmbio com o mundo espiritual, muito embora esse intercâmbio está acontecendo a todo instante, mas muitas vezes nas reuniões mediúnicas a gente chama, né, através da evocação, através mesmo da presença das pessoas nas instituições, aqueles espíritos que os acompanham, muitas vezes então têm a ocasião de se expressar nas reuniões mediúnicas. E aí chega um espírito lá, vou pegar você para Júlia só um pouquinho, tá certo, Deus? Diz assim: olhe, não vem achando que eu sou culpado, não. Eu estava lá quieto no meu canto. Eu não queria nem mais estar aqui, não, vinculado. Mas o Denilson me chamou com os pensamentos dele. É ele que não me deixa em paz. Às vezes, quando eu quero dar uma evoluídazinha, progredir, me libertar dessas coisas do passado, vai lá o Denilson e me chama pelo pensamento, não diretamente. Não está o Denilson me dizendo: venha, espírito obsessor, para junto perto de mim. Não. Mas o nosso pensamento desequilibrado nos atrai. Muitas vezes diga para ele que ele trata de se melhorar, que quando ele se melhorar, aí eu melhoro também. Então vejam a responsabilidade, para que a gente também não caia naquele equívoco de colocar a culpa nos espíritos. Às vezes acontece muito: meu irmão ligou, estava tão bem, mas sabe como é que é? Chegou aquele espírito obsessor perto de mim, aí eu caí. Ele bateu na porta e nós oferecemos acesso. Os bons pensamentos, então, eles vão funcionando como esse seletor do bem, que só permite com que penetrem na nossa organização íntima
os espíritos que vibram naquela mesma faixa. Então, sinto muito, meus caros amigos, minhas caras amigas, as reflexões são dos queridos imortais da codificação. Nessa hora eu procurei anestesiar o máximo possível, mas não há como não puxar um pouquinho a nossa orelha, a minha primeiro, vocês estão vendo, né? A minha primeiro. E o grande desafio é esse. E lógico que a gente brincou dizendo que era simples assim, mas a gente sabe que não é simples, que é o nosso desafio permanente, que é realmente a grande luta que nós travamos a cada dia, que é a luta, né? O bom combate a que Paulo fazia alusão, que é o combate conosco mesmo, é o combate interno, é a luta interna de nos transformarmos para melhor. Mas recordemos então que está nas nossas mãos esse poder, que quem mexe no seletor somos nós, e que se nós fizermos a escolha certa, se nós perseverarmos no caminho de equilibrar o nosso pensamento, ele também será capaz de fazer coisas grandiosas, como que nós vamos ver aqui na outra partezinha desse mesmo curta-metragem aí, um outro momento desse conjunto de vídeos chamado Sozinho. Senhor Jesus, amado Mestre, não sei por que tanta angústia. Eu estou com um mau pressentimento em relação ao meu marido. Sei que ele não é um cristão exemplar, mas ele tem se esforçado nas tarefas do dia a dia. Que o Senhor possa abençoar onde quer que ele esteja. Irmãos, se preparem. Temos um pedido de ajuda. Créditos aí no TV Mundial de Espiritismo, e elaborou um material assim excelente. Eu tenho utilizado ele quando a temática me permite, mas eu não me canso de refletir sobre esse material. Vocês percebam aí na ilustração algo que a doutrina espírita já nos coloca de uma forma muito clara, do poder da prece. Há um tópico do Evangelho lá dentro do capítulo 27. Os Espíritos nos convidam a refletir exatamente que a prece, ela não é simplesmente uma abstração de uma forma simbólica através da arte, né, cinematográfica e de uma curta-metragem, mas a gente viu realmente aquilo que a gente observa mesmo na literatura e na obra de André Luiz, da prece efetivamente se corporificando num conjunto de energias sutis e elevadas que se direcionam para o alto. E aí os Espíritos nos colocam que quando nós conseguimos elevar o nosso pensamento nesse nível, nós acessamos e conseguimos um intercâmbio com a vida maior. E nunca uma prece que parte do coração como essa que nós vimos fica sem resposta. Há uma poesia que nos diz assim, em determinado trecho, mais ou menos isso: através da prece nós bradamos Pai Nosso,
E através dessa luz, Deus responde: meus filhos. Está sempre disposto a nos responder. Nós precisamos sintonizar com a sua rádio, com o seu canal de televisão, com a sua mensagem, e aí Ele atende. Através dos muitos trabalhadores do além que têm essas atividades, que são as atividades intercessórias. Então nós vimos o primeiro momento, com toda a potencialidade destrutiva e uma influência negativa, e agora nós vimos o contraponto e tudo que se pode construir de bom a partir do momento em que nós elevamos o nosso pensamento. Os amigos que nos conhecem um pouco mais sabem, então, que nós gostamos de pedir a ajuda aos universitários. Em um programa há algum tempo atrás, Silvio Santos, Show do Milhão, quem lembra aqui do Show do Milhão? E aí, em determinado momento, quando você não sabia responder a pergunta, você podia pedir a ajuda dos universitários. E aí eu faço muito isso nas nossas reflexões, e o primeiro universitário aqui é Allan Kardec. Já apareceu, né? Mas volta agora de uma forma mais clara, e eu gostaria aqui de registrar, o pessoal está filmando, e eu vou eternizar esse momento. Eu acompanho o movimento aqui da CREOeste pelo grupo do WhatsApp, vi as fotos de ontem, estava todo preparado para chegar aqui hoje e bater um selfie com Allan Kardec. E aí Jean tirou-se e descaracterizou. Pode um negócio desse? Não pode. Olha, está parecidíssimo, não está não? Está Jean todinho aqui ontem, estava desse jeito. E aí Kardec vem nos dizer, agora na Revista Espírita, na edição do ano de 1859, que o pensamento, assim, fazendo um coro, fechando, começando a alinhavar tudo isso que nós refletimos até agora, que o pensamento é o laço que nos une aos Espíritos. O pensamento é o laço que nos une aos Espíritos. E pelo pensamento atraímos os que simpatizam com nossas ideias e pendores. Representemos, pois, a massa dos espíritos que nos cercam como a multidão que encontramos no mundo. Em toda parte onde preferirmos ir, encontraremos criaturas atraídas pelos mesmos gostos e pelos mesmos desejos. E a universitária também não poderia deixar de aparecer, né? Sempre a gente vai buscar alguma reflexão e algum auxílio da nossa querida Joana de Ângeles. E aí ela tem um livrozinho muito interessante chamado Episódios Diários, que pode ser utilizado inclusive para que a gente faça as nossas reflexões diárias, leituras preparatórias. Ela tem vários dessa natureza e tem um capítulo específico onde ela trata exatamente da questão dos pensamentos. E aí vejam só o que a nossa grande mentora, a nossa universitária de plantão nos diz. Os pensamentos emitidos atraem ou sintonizam outros semelhantes. Então Joana aqui não está nos deixando mentir. Na realidade, tudo que a gente falou foi pelas reflexões que a gente já tinha feito, né? Refletindo sobre a sua obra. Está aqui, ó. Os pensamentos emitidos atraem ou sintonizam outros semelhantes nas mesmas faixas de ondas mentais, por onde transitam as aspirações e os estados psíquicos de toda a humanidade. Adicionados a estes, temos as mentes dos desencarnados que se intercomunicam com os homens, vibrando nos climas que lhes estão afins. Então é como dizem os filósofos da modernidade: estamos todos juntos e misturados. Juntos e misturados, entre almas e espíritos, e vivendo então essa experiência. Cabe-nos oferecer as melhores vibrações, inclusive porque na palavra de Joana aí, a gente vê que a nossa responsabilidade não é simplesmente conosco mesmos.
Nesse instante em que nós estamos vibrando e pensando aqui, por exemplo, no bem, procurando fazer boas reflexões, nós estamos oferecendo um excelente material de trabalho para a espiritualidade, que está contagiando positivamente as imediações da nossa localidade aqui, a cidade, as pessoas que estão próximas, familiares ou entes queridos, através dos quais o nosso pensamento também se liga. Enfim, nós interagimos com o mundo. Essas ondas mentais, então, nos diz Joana, estão aí espraiando-se pelo ar da mesma maneira que as ondas eletromagnéticas das muitas estações de rádio estão por aqui. Qual é o nosso papel? Qual é a nossa responsabilidade, meus caros amigos, minhas caras amigas? Oferecer o que de melhor nós temos, em termos de pensamentos, em termos de sentimentos, que se transmitem através desse grande fluido cósmico universal, no qual todos nós estamos mergulhados. Porque é isso que fará o nosso mundo se transformar em um mundo melhor para se viver. Chega das provas e das expiações. E nós ainda estamos mergulhados nelas, exatamente porque não decidimos ainda dar esse passo significativo no sentido de nos regenerarmos, nos transformarmos para melhor, deixar o homem velho para trás e decidir colocar em prática de uma vez por todas urgentemente o Evangelho de Cristo. Agindo dessa forma, nós estaremos vibrando numa faixa elevada de pensamentos e de sentimentos, e isso contagiará positivamente ao nosso redor, retornando como uma consequência da grande lei da vida para nós mesmos. É dando que se recebe, já dizia Francisco de Assis. Em que mundo nós queremos viver? Quais são as vibrações que nós queremos captar, que nós queremos sentir, que nós queremos estar mergulhados nelas? Se são boas vibrações, se são boas energias, se são bons sentimentos, ofereçamos isso. Façamos a nossa parte. Porque se nós agirmos dessa maneira, nós estaremos então contribuindo para que a regeneração que já vem anunciada há tanto tempo, de uma vez por todas se concretize. Portanto, equilibremos o nosso pensar. Eis o grande desafio. Eis a grande mensagem da noite. Grande reflexão. Para nós, primeiro, equilibremos o nosso pensar. E aí, nós estávamos falando ali das questões dos espíritos, não é? E eu sempre gosto muito dessa pilinha. Momento aqui, semaninha espírita agora para o grande público, né? Eu não sei quanto a vocês, mas eu cheguei à doutrina espírita já na idade adulta. Então eu preciso confessar para vocês uma frustração que eu tenho. Eu não pude passar pela evangelização. Não pude. Já entrei, né, na idade adulta no estudo sistematizado. Não pude. Rogo a Deus que Ele me permita na próxima reencarnação viver essa experiência. A gente está tentando aí fazer por onde merecer. E aí, a gente tem visto fotos tão maravilhosas. Vale aqui um momento assim de elogiar e de fazer, acho que essas coisas são importantes. O quanto a gente tem visto aí esse evento também contribuir para a reflexão e a formação das crianças e dos jovens na Semana Espírita, que corre em paralelo aqui com trabalhadores que estão, né, se dedicando a, enquanto nós estamos aqui refletindo, cuidar das nossas crianças que nos acompanharam. Então, que maravilha, para que vocês não se sintam assim tão frustrados quanto eu, de não poder estar lá, porque estou aqui, eu trouxe um pouquinho desse elemento da evangelização, e aí vem, não é, a esposa, viúva, recém-viúva, chegou lá no atendimento fraterno, e aí foi falar com o atendente e disse assim: olha, me ajude, qual é a questão que lhe aflige, minha senhora? É o meu marido, ele fica sempre junto de mim, está sempre perto,
Eu sinto a presença dele a todo instante. Eu vim pedir aqui por gentileza para que vocês o evoquem, né, e façam ele perceber que, assim, era até que a morte nos separasse. Então, a partir de agora, vamos trilhar os nossos caminhos. E aí, do outro lado, na dimensão espiritual da vida, está lá o pobrezinho do marido, olhando para o mentor espiritual, dizendo: me ajude, pelo amor de Deus. Eu quero me libertar. Eu quero seguir o meu caminho. Mas ela não para de pensar em mim. Eu me encontro preso à sua mente. Ela não me larga. Ela não me deixa em paz. Então vejam só que responsabilidade, né, na questão do apego que muitas vezes nós temos, e às vezes com a melhor das intenções a gente acaba prejudicando. Por isso faltava um universitário chegar, daqueles que comumente nos acompanham nas nossas apresentações, Emanuel, que lá no capítulo 177 do livro Pão Nosso, outro livro também fantástico para leituras diárias, vem nos dizer que o pensamento é energia radiante, espraiemo-lo na terra e prendemos-nos naturalmente ao chão. Espraiemo na terra e nos prenderemos naturalmente ao chão. Elevemo-lo para o alto e conquistaremos a espiritualidade suprema. Elevar os nossos pensamentos, fazer com que a sintonia ocorra nas altas frequências que nos aproximam das regiões do mais alto, daquelas estações do bem que nós falamos. Porque o pensamento efetivamente tem esse grande poder e é verdadeiramente uma grande fonte criadora que movimenta ao nosso redor, que impacta não somente nos nossos relacionamentos e no nosso dia a dia, que interfere muito e fortemente na nossa saúde. A grande maioria de nós, que já estamos de alguma forma, aqueles que já estão frequentando as muitas instituições espíritas aqui, provavelmente, eu me recordo, quando eu cheguei na casa espírita, em condições de enfermidade física, e a grande parte de nós vai se reconhecendo nessa história. E aí chegamos na casa espírita para descobrir que na realidade a enfermidade física que nós carregávamos era um reflexo de uma outra enfermidade. A causa não estava nas células, nas moléculas corporais. Existia uma enfermidade espiritual que precisava ser tratada. A partir do momento em que esse espírito, então, passou a receber doses abundantes do medicamento divino, do medicamento universal, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a alma começou a sair dessa condição de enfermidade assim mais grave. Enfermo ainda permanece, mas no nível administrável. Mas saiu dessa condição de maior enfermidade e o corpo naturalmente respondeu. Grande parte, nós sabemos, a doutrina espírita nos fala sobre isso, e Joana de Ângeles tem várias obras onde ela nos faz refletir sobre essa questão. Grande parte das nossas enfermidades são a consequência da nossa mente em desaluno, do nosso pensamento desequilibrado, que torna o espírito enfermo e, por conseguinte, o corpo ao qual está ligado por um instrumentozinho muito bacana chamado perispírito, molécula a molécula. Em mais alguns minutinhos nós estaremos finalizando esse momento de reflexão, ainda deixando algum intervalo para que a gente possa promover também o intercâmbio. Afinal de contas, a gente está falando tanto de intercâmbio aqui. Djalma Mota Argolo, autor e expositor espírita, tem um livro chamado Sermão do Monte, onde ele nos diz que todo ato, antes de se realizar, existe como potencialidade na mente que o pratica.
Primeiro a gente elabora no nosso campo mental, depois a gente concretiza no campo físico. Ou não, mas mesmo que não concretize no campo físico, já concretizou no campo mental. Por isso que em determinado momento, também no Evangelho, a gente vê uma reflexão sobre a questão do que Allan Kardec intitulou pecados por pensamento, para fazer a gente perceber que muitas vezes nós acabamos errando e dando uma tropeçada não somente no nosso agir, mas principalmente no nosso pensar. E pensou, concretizou, realizou, idealizou. Nos diz e nos convida a essa reflexão ardua. André Luiz, mais uma vez, Evolução em Dois Mundos, nos fala o cálculo delituoso, ou seja, o pensamento vibrando nas faixas e nas rádios das estações ali mais baixas, negativas, emite ondas de força desorientadora que voltarão sobre ti mesmo. Então não é sábio, além de tudo. Por isso que a gente fez aquela pergunta: quem quer estar acompanhado de bons espíritos? Todo mundo levantou a mão. Se eu perguntasse quem aqui quer estar acompanhado de espíritos ainda ignorantes, vinculados ao mal, ninguém levantaria a mão. Não é sem consciência. E o que nós não percebemos é que, como nós falamos, está nas nossas mãos definir se nós vamos viver a experiência do círculo virtuoso ou do círculo vicioso, porque aquilo que a gente projeta sob o influxo de uma grande lei universal chamada lei de causa e efeito volta para a gente. Então é sábio que a gente lance o bem. É muito sábio, porque por força dessa mesma lei, o bem retorna. É uma lei universal. Aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal, nos diz Kardec, os imortais, no Evangelho segundo o Espiritismo. Emmanuel, mais uma vez, é sabido que o pensamento é vida. É sabido que o pensamento é vida. E sendo vida, é corrente de energias criadoras. Corrente de energias criadoras, gerando formas de realização. Joana de Ângeles, num livro cujo título é emblemático para a gente, Vida Feliz, nos diz em determinada mensagem: mantém os teus pensamentos em ritmo de saúde e otimismo. A mente é dínamo poderoso, ou seja, um gerador, verdadeiro gerador de ondas mentais, poderoso. O pensamento edificante e bom é também uma oração sem palavras que se faz sempre ouvida. Eu, quando li isso pela primeira vez, confesso a vocês que eu me arrepiei todo. O pensamento edificante e bom é também uma oração sem palavras que se faz sempre ouvida. E aí, meus amigos, para terminar e fechando todas essas reflexões, nós trouxemos um videozinho bacana que a gente dá um pouco na internet. Tem horas que a gente fica assim, dando umas navegadas pelo YouTube lá, procurando os vídeos legais para trazer. E não é, inclusive, um material espírita, não vai falar sobre espiritismo, mas vocês vão perceber que vai, contextualizar e vai abordar grande parte daquilo que a gente falou ao longo desses minutos que nós tivemos. Então, vamos dar uma olhada no material, com certeza vocês vão gostar. Você sabia que os nossos pensamentos influenciam a vida que queremos ter? A cada dia a ciência traz novos conhecimentos sobre esse tema. Quando pensamos, colocamos nossa atenção em algo e nosso cérebro se ativa através de cargas elétricas. Estudos de eletrodinâmica nos dizem que quando cargas elétricas se movimentam, dão origem a ondas eletromagnéticas, que se propagam pelo ar e até mesmo através de meios sólidos. Sabemos também que tudo no universo é composto por átomos, que são formados por um núcleo e uma região denominada eletrosfera, composta por partículas em movimento, os elétrons.
Os diferentes tipos de matéria são resultado da quantidade de cargas e da forma com que os átomos se agregam. É isso que faz nosso cérebro ser diferente de uma castanha do Pará. Para entendermos um pouco melhor o funcionamento do cérebro, vamos pensar nos aparelhos eletrônicos que conhecemos, como o rádio. Eles transmitem sinais elétricos através do ar. Você não vê as ondas do rádio, mas basta ligá-lo para perceber seus efeitos. Da mesma forma, quando pensamos, a movimentação de cargas elétricas presentes em nosso cérebro dá origem a ondas eletromagnéticas que são transmitidas para o meio. Provavelmente você já ouviu falar de um exame chamado eletroencefalograma. Nele, alguns eletrodos são conectados à cabeça e captam ondas emitidas pelas atividades cerebrais. Essas ondas não se limitam à superfície do crânio e se propagam pelo ar. Ou seja, no meio onde vivemos, estamos expostos a sinais de rádio, TV, ondas sonoras, sinais luminosos e também a ondas de pensamentos. Estudos da física quântica começam a demonstrar que tudo o que pensamos acaba funcionando como um elemento que sintoniza as infinitas ondas vibracionais que existem no universo. Da mesma forma que o rádio sintoniza uma única onda eletromagnética por vez, ao pensarmos em algo, sintonizamos a nossa atenção nisso e passamos a observar o mundo por essa ótica. Já se pegou pensando em alguém e de repente a pessoa te liga ou você a encontra na rua? É como uma mulher grávida, por exemplo. Com foco voltado para a gravidez, ela começa a observar outras mulheres grávidas onde quer que vá. E isso acontece em outros setores da nossa vida. Perceba a importância de observarmos nossos pensamentos, pois eles irão criar a realidade no interior de nossa mente e farão nossa atenção se direcionar para fatos e acontecimentos similares ao que percebemos internamente. Pensamentos adequados, mais do que trazer o que desejamos, despertam a vontade interior para agirmos em busca da conquista dos nossos sonhos. Então, onde está o seu foco? Onde está o nosso foco? Eis a grande reflexão. Meus caros amigos, minhas caras amigas, que o nosso foco esteja, acima de tudo, no nosso querido Mestre Jesus. Que o seu Evangelho, que a sua mensagem, reviva através da doutrina dos Espíritos, penetre mais e mais nos nossos corações. Que seja a nossa sintonia, que seja o Cristo, o seu Evangelho e a sua mensagem, aquilo que ocupe as nossas mentes e os nossos corações, para que dessa forma nós estejamos envolvidos e envolvendo aqueles que estão ao nosso redor com vibrações de muitas paz e de muitas alegrias, bons pensamentos e boas companhias. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela paciência de nos ouvir. Ainda teremos então alguns minutos para que a gente possa responder algumas perguntas. Forte abraço, que Jesus nos abençoe a todos.